Oi, quarto ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem, tá? Em casa e se cuidando. Hoje nós vamos dar continuidade à apostila do Espírito Santo. Mas antes de começar, a gente vai relembrar alguns conteúdos que a gente já estudou nessa apostila. Nós vimos que logo assim que os portugueses chegaram em nossas terras, houve um grande conflito entre eles e os índios. Os índios não aceitavam essa presença dos portugueses nas terras que eles já habitavam. Então, eles passaram por um período de grandes conflitos. Vimos também que o Tratado de Tordesilhas foi um documento assinado entre Portugal e Espanha para dividir essas terras na América. E lembrando que Portugal ficou com a parte leste e a Espanha ficou com a parte oeste, ok? E a parte pertencente a Portugal foi dividida em capitanias, chamadas de capitanias hereditárias. E a capitania do Espírito Santo ficou com o donatário Vasco Fernandes Coutinho. Os jesuítas tiveram uma grande participação na formação dessas cidades, ok? Porque além de eles se dedicarem ao ensino, eles também cuidavam dos enfermos e sepultavam os mortos, além desse ensinamento da religião cristã. E as primeiras cidades no período colonial, elas eram divididas por atividades. Por exemplo, em algumas ruas se concentravam as casas, as residências, em outras ruas se concentrava o comércio, em outras ruas se concentravam os edifícios do governo. A cidade não era organizada da maneira que é hoje, tá? Então, depois desse apanhado em geral que a gente fez do nosso conteúdo, a gente vai dar continuidade, tá? Abram aí na página 18, na apostila em História do Espírito Santo, e vamos ler o textinho aí. O texto a seguir foi um relato de um estrangeiro que esteve em nosso estado em 1816, procedente de terras alemãs. Ao visitar a cidade de Vitória, o príncipe Maximiliano registrou em seu diário suas impressões sobre a cidade. A cidade de Nossa Senhora de Vitória é um lugar limpo e bonito, com bons edifícios construídos no velho estilo português, com balcões e rótulos de madeira, ruas calçadas, uma Câmara Municipal razoavelmente grande e o convento dos jesuítas ocupado pelo governador, que tem à sua disposição uma companhia de tropa regular. Na questão A, está perguntando assim: o que impressionou o viajante em sua visita à cidade de Vitória? O que tem de destaque aí no texto falando que as partes positivas que ele achou nessa cidade, algo impressionante que ele achou nessa cidade quando ele veio visitar ela? É isso que vocês irão responder. Na pergunta B está assim: quais os edifícios citados no texto que tiveram grande importância em nossa história, desde os tempos mais antigos? Então, vocês vão voltar, reler o texto novamente e ver quais são os edifícios que é citado no texto que tem grande importância desde os tempos mais antigos até hoje, na cidade de Vitória. C. Que tipo de serviço já existiam na cidade para que sua aparência fosse boa e impressionasse o estrangeiro? Isso daí vocês vão ver quais são os serviços que ele cita nesse texto, que são serviços básicos, né, para uma cidade e que impressionou muito ele quando ele chegou a essa cidade de Vitória. É isso que vocês vão responder. Então, pausem o vídeo e façam as atividades. Aí nesse textinho embaixo, ainda na página 18, está falando das mudanças que ocorreram nas cidades ao longo dos anos, citando também, por exemplo, aí, a construção da primeira ponte para ligar a ilha de Vitória ao continente, tá? Vale a gente falar também que no início do século XX, uma cidade de modelo europeu para os brasileiros era Paris, porque ela não era somente referência na parte de urbanismo, mas também na moda, na etiqueta e na literatura. Virando aí na página 19, na seção Pare e Repare, está falando assim: observe as imagens abaixo,
elas nos mostram como era a capital do nosso estado em diferentes épocas. Na primeira imagem aí é uma vista de Vitória, né, de 1860, e na imagem abaixo é a vista panorâmica da Bahia e da cidade de Vitória, de 1925. A gente vê aí que a diferença, né, entre as imagens são de 60 anos, né? E a gente vê a diferença entre a modernização da capital, entre a primeira imagem e a segunda imagem. A gente vê esse avanço que houve nas construções, né, na modernização dessas construções. Virando aí na página 20, tem mais algumas atividades aí para vocês fazerem. Na questão 1, tá assim: quais são as diferenças e as semelhanças que você observou entre as duas imagens de Vitória? Lembre-se de observar as construções, as ruas e os outros detalhes da imagem. Então, aí no primeiro quadrinho, vocês vão colocar as diferenças. O que tem de diferente entre uma imagem e outra? Quais foram as diferenças que vocês perceberam? Principalmente, gente, percebam bem nas construções, a diferença das construções de 1860 e as construções de 1925, tá ok? Dê ênfase nisso. E as semelhanças, o que permaneceu, né? Qual é a semelhança entre a imagem de 1860 e a imagem de 1925? Qual foi a permanência, a semelhança entre as duas imagens? Que apesar desses anos que se passaram, quais são as semelhanças presentes? Na questão 2, está perguntando assim: quais elementos da imagem de 1925 demonstram que a capital do nosso estado se transformou? Então, vocês vão responder essa 2 com base no que vocês responderam na questão 1. Mas também vocês vão voltar lá nas imagens e vão observar qual foi a transformação entre uma imagem e outra, né, na de 1860 e na de 1925, que demonstra que essa capital nossa, Vitória, se transformou ao longo desses anos. Quais foram esses elementos? Tá? É isso que eu quero que vocês respondam. Virando aí agora na página 21, na seção Refletindo mais sobre o tempo, está falando assim: você conheceu um pouco da história de algumas cidades do nosso estado. Agora, complete a cruzadinha, de acordo com as informações que você obteve nesta unidade. Então, ao decorrer da unidade, nós estudamos sobre várias cidades do nosso estado. As respostas da cruzadinha vai ser com base do nome dessas cidades do Espírito Santo, tá bom? A primeira aí, ó, povoação criada pelos colonizadores, atual capital do nosso estado. Qual é a capital do nosso estado? Vocês vão completar aí. Uma das mais antigas povoações criadas pelos portugueses em nossas terras, lembram? Daquela cidade mais antiga e mais populosa do nosso estado, qual era? Então, vocês vão completar aí. C. Cidade que se originou de pequenos cultivos e criações após o ouro ter se esgotado. Qual é o nome dessa cidade? Vocês vão colocar aí. Nome de uma das cidades que tiveram origem com o trabalho dos jesuítas. O nome dessa cidade era o nome de um padre, né? De um padre jesuíta que veio para o nosso estado. Inclusive, a cidade tem esse nome e também tem outras repartições com esse nome, tá bom? Então, gente, aí embaixo da cruzadinha, no quadradinho amarelo, no final do nosso capítulo, ele faz um apanhado geral daquilo que nós estudamos, que foram os primeiros povoamentos e cidades do nosso estado. A gente viu que as cidades passaram por grandes transformações ao longo desses anos, tanto na organização, né, como nas construções. E a gente viu também que, apesar de terem se passado todos esses anos, a memória dos grupos que formaram essas cidades ainda são preservados, ok? Então, turminha, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tia Lívia está com muita saudade de vocês. Espero que vocês estejam em casa se cuidando, tá? Ó,
Beijão e até a próxima aula. Tchau!